Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. Temos estudado essa epístola já há alguns meses. Chegamos a esse capítulo tão importante para qualquer igreja, pois trata da área da família, do matrimônio de uma forma mais específica, seguindo aí toda a estrutura que o apóstolo Pedro já começou no capítulo 2, nos falando sobre a sujeição civil, a sujeição no trabalho, tendo como modelo maior o próprio Jesus Cristo e a sua sujeição perfeita. 1 Pedro, capítulo 3, leiamos os versículos 1 a 7, sendo que a nossa mensagem, fechando agora essa série específica dentro de 1 Pedro, a mensagem será baseada na última parte do versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 3. Essa é a palavra da salvação. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Amém. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, que é mais cortante do que espada de dois gumes. E assim como todas as vezes, hoje nós te pedimos, imploramos, que o Senhor realmente penetre as profundezas do nosso coração, da nossa alma, para que aquilo que ainda precisa ser mudado, transformado ali, ó Deus, seja de fato assim, realizado pela Tua bondosa mão, baseado na Tua graça bendita, que não só justifica pecadores, mas continua santificando-os, para que seja uma medida da perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Que o Teu Santo Espírito nessa noite tome essas palavras e a mensagem como um todo, ó Deus, para que, de fato, pecadores aqui nessa noite sejam confrontados com as suas transgressões, com as suas desobediências e possam assim se arrepender e ter vida nova e ter, de fato, algo a oferecer ao Senhor, não por nós mesmos, mas pela transformação bendita que recebemos das Tuas próprias mãos. Ó Deus, certamente nessa noite ainda há alguns que nunca se converteram, ainda não nasceram de novo. E nós cremos, é por isso que falamos, e nós cremos que nessa noite, por meio do Evangelho manifestado nessa epístola de Pedro, o Teu Santo Espírito tem o poder completo para salvar a cada um daqueles que ainda estão perdidos e mortos em seus delitos e pecados.
Ouve a nossa oração, ó Deus, transforma a tua igreja e salva os perdidos, porque nós sabemos que o Senhor continua fazendo isso e continuará fazendo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito varão, o perfeito marido. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Eu começo lendo parte de uma mensagem de uma ovelha a um pastor, e é aquele tipo de texto que você encontra como exemplos ou modelos em livros pastorais. Se você já leu um livro assim, geralmente lá tem uma nota de rodapé dizendo: esse nome aqui foi mudado, não é o nome real da pessoa, obviamente, para que esse caso não seja ali reconhecido por alguém. Dessa feita aqui nós temos então a mensagem de uma ovelha para um pastor, e ela escreve como mãe, esposa, sogra e sogra em potencial. Meu filho é um menino bom e amável, mas muito distraído e só atende a comandos, dificilmente é proativo. Meu marido ajuda em casa, é preocupado com a família em termos de segurança, mas não se atenta a outros assuntos primordiais como culto doméstico, ensinamentos bíblicos individuais, repreensões severas quando necessárias, dentista, cursos, etc. Sempre leva nossos problemas para a casa da mãe dele e nunca acha que precisamos de lazer. Nunca. Tudo é besteira ou frescura. A cabeça pensante, certa ou errada, na maioria das vezes é a minha, e quem toma a frente para resolver tudo sou eu. Meu genro ajuda muito em casa, mas é muito displicente. Não se atenta para as coisas e age muito por comandos. Não é a cabeça pensante para as resoluções da casa, nem no trabalho. A vida cristã de leitura, meditação e aprendizagem é muito frágil. O namorado de minha filha, por sua vez, é inteligentíssimo, mas também precisa de comandos. O que me assusta nele é uma agressividade para com ela, e isso parece ser uma máscara. Enfim, para mim, os homens precisam realmente ser homens de verdade. Agradeço a Deus pela vida de meu marido, mas gostaria muito que ele mudasse, principalmente sendo um homem de mais exemplo cristão. Diante desse testemunho, nós perguntamos: será que essa mulher está exagerando? Será que essa mulher acordou num dia ruim e buscou ali o seu pastor então para derramar a sua alma diante de tantas dificuldades, e isso é só uma parte do testemunho? Ou será que essa mulher consegue, bem ou mal, refletir aquilo que eu e você nessa noite precisamos ouvir? Essa mulher fala do filho, do marido, do genro e talvez do futuro genro, e todos eles são membros de uma igreja cristã. Será uma exceção? Ou será mais comum do que nós gostaríamos que fosse? Talvez de fato essa mulher tenha exagerado. Talvez essa mulher, lendo novamente o seu testemunho, dissesse: como fui mal agradecida, ou não devia ter falado isso ou aquilo. Mas tem algo que vai realmente expor os nossos pecados nessa noite. É aquilo que Pedro escreveu aqui, há milhares de anos atrás, inspirado pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo, então, que inspirou esse homem, ele hoje nos ilumina. E ele vai falar, sim, principalmente para os homens da congregação, mas sem dúvida alguma, às mulheres também, enfim, a todos. O interessante é que o testemunho dessa ovelha fala de homens casados e solteiros. Ou seja, a mensagem de fato é para todos aqueles que hoje, pela graça de Deus, pela soberania de Deus,
vieram até aqui para ouvir o Santo Evangelho, nos ensinando o que significa a última parte do versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 3. Quando nós vemos o versículo de uma forma completa, nós vemos que a proporção dada, pelo menos em números de versículos, àquilo que é da mulher, não é talvez a mesma que é dada aos homens, mas nós já vimos que isso não é uma realidade. A quantidade de versículos não necessariamente impõe às mulheres maior responsabilidade, muito pelo contrário. Um único versículo aqui traz peso ainda maior aos ombros dos homens, e não podia ser diferente. É isso que nós recebemos desde a criação, e principalmente depois da queda, então, quando Satanás tenta reverter os papéis, e infelizmente, nós muitas vezes, em várias gerações, temos atendido às insinuações da serpente. Então nós vimos já na semana passada o início desse versículo, nos mostrando então o que significa viver a vida comum do lar com discernimento. Ou em outras palavras, literalmente, estar juntos num mesmo lar, numa mesma casa, com conhecimento. Vimos ali então quão imprescindível é para nós maridos estudarmos as nossas esposas, conhecermos detalhadamente, à luz das Escrituras Sagradas, suas necessidades, suas qualidades e tantas outras coisas. E aqui então, Pedro continua e nos mostra o que significa viver essa vida comum do lar com discernimento, agora mostrando às mulheres toda a dignidade possível. É isso que nós aprendemos aqui no final do versículo 7. Que os homens têm o privilégio de refletir a Cristo em suas vidas, tratando as mulheres com dignidade. Nós temos visto aqui que o apelo de Pedro não é meramente para restaurar famílias, não é meramente para restaurar relacionamentos no trabalho ou no âmbito civil, mas ele está mostrando que todos esses relacionamentos, quando respaldados pelas Escrituras Sagradas, eles vão dar testemunho do Evangelho e assim serem usados para a salvação de pecadores. Em última instância, então, o Espírito Santo, nessa noite, ele quer, sem dúvida alguma, restaurar o seu casamento, transformar você num homem melhor, por que não, numa esposa melhor. E ele faz isso sabendo que ao recebermos essa bênção, a sociedade é abençoada. Ao recebermos essa bênção, mais e mais pessoas vão olhar para nós e conseguir ver o amor de Jesus Cristo. E pela graça de Deus, assim desejarem também essa mesma salvação. Os homens têm o privilégio de refletir a Cristo em suas vidas, tratando as mulheres com dignidade. A primeira parte é tratando as mulheres com dignidade, considerando-a como a parte mais frágil. Isso automaticamente revela a feminista dentro de você. Você, mulher, aqui nessa noite, no século 21, com o diploma que você tem, é uma parte mais frágil. Não é possível que Pedro realmente quis dizer isso, inspirado pelo Espírito Santo. Leamos mais uma vez. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Diz assim: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A tradução literal é como um vaso mais fraco, uma mulher. É só isso que tem no grego. Não tem a ideia de tendo consideração, aí já é um acréscimo bom, para nos fazer entender o que está acontecendo. E aqui eles colocam vossa mulher como parte mais frágil,
perdendo um pouquinho a ideia do que está lá, que nos ajuda aqui a estruturar essa parte do texto, mostrando então que tratar a mulher com dignidade passa pelo reconhecimento de que ela é a parte mais frágil, ou aqui, literalmente, o vaso mais fraco, e é uma mulher. Parece óbvio, mas nós temos visto o quanto a obviedade nos é obscurecida por causa desse pecado que insiste, desde lá do Éden, a nos atormentar. E nós constantemente caímos em tentação e deixamos que essas coisas ainda nos obscureçam. Hoje o Espírito Santo traz luz para nós. E antes dessa feminista se manifestar em você, receba isso aqui como algo maravilhoso. Mulheres, nessa noite, é música para os seus ouvidos. Vocês serem lembradas de que não é uma posição meramente conservadora, não é uma posição com certeza machista, mas é uma posição do Espírito Santo, de que vocês são a parte mais frágil ou o vaso mais fraco. O que isso quer dizer? Será que não é uma imposição das elites machistas aquela ideia do sexo frágil? Basta uma mulher comparar a dor de parto, pela qual nenhum homem vai passar nessa vida, com qualquer dorzinha que os homens sentem, e sentem demais. Chame uma mulher em parto, em trabalho de parto, de sexo frágil, para você ver o que vai acontecer. Mas percebam que essa é uma demonstração, então, dentre várias, de que realmente a ideia não é mera fraqueza ou inferioridade intelectual, inferioridade social, inferioridade em vários aspectos que parece que esse termo traz, quando na verdade já é uma tentativa de Satanás em transformá-lo em algo que ele não é. O que significa então parte mais frágil ou o vaso mais fraco? É exatamente o contrário daquilo que as mulheres têm sido ensinadas ao longo de suas vidas. Não significa inferioridade, significa preciosidade. O que é que você faz quando você tem nas suas mãos uma caixa e ali um adesivo frágil? Você chacoalha? Você joga no chão? Bum! Não. Frágil. Com cuidado. Você coloca num lugar e ali abre para ver o conteúdo precioso que ali está. Quando você quer enviar alguma coisa, ou na sua mala, ali no aeroporto, prestes a ser tratada por aqueles funcionários ali, se há alguma coisa preciosa dentro, você fala, por favor, coloque frágil. Em nada denegrindo aquele conteúdo, muito pelo contrário, o elevando ao status que ele merece. E é exatamente isso que o Espírito está fazendo aqui. O Espírito Santo está fazendo com as mulheres. Nós as tratamos com cuidado, pois elas representam um conteúdo preciosíssimo. Na verdade, a ilustração aqui é como se Pedro estivesse tratando, claro que na sua época isso não tinha, trazendo mais para a nossa época, de uma porcelana caríssima, ou aquela peça de cristal que você tem na sua casa, que você guarda ali as 7 chaves, você nunca usa, ela só serve de enfeite na verdade, porque você tem receio de usá-la e quebrá-la. É essa a preciosidade da mulher, é esse o seu valor, mulher, nessa noite.
E é por isso então que ao lermos esse versículo e ao ouvirmos essa expressão, nós extirpamos de nós essa falsa ideia de que a mulher então, enquanto sexo frágil, ela deve agora se libertar e buscar ser um sexo forte como o homem é. Olha que interessante. E aqui a tradução está bem feita. A mulher como parte mais frágil ou mais fraca. A ideia não é que a mulher é fraca e o homem é forte, pelo menos não nesse sentido geral. A ideia é de que ambos são fracos, principalmente depois da queda. A queda nos nivela por baixo. Não há um justo, nem um justo sequer. E o homem, então, juntamente com a mulher, carecem da mesma graça e da mesma misericórdia de Deus. Mas como o Senhor nos criou, e nós já trabalhamos isso aqui, o homem, mesmo depois da queda, continua sendo o cabeça, e a mulher continua sendo a auxiliadora. Já vimos aqui que em termos funcionais, isso é maravilhoso, e nada em detrimento à mulher, ou exagerando o que o homem deve ser. Mulheres, ser o vaso mais fraco ou frágil é uma bênção para você. Porque isso também significa diferença física e emocional. Sim, graças a Deus por isso. Nós somos homens, vocês são mulheres. E isso faz parte do discernimento que Pedro já mencionou no início do versículo. Já trabalhamos isso aqui. Não precisamos repetir. Mas infelizmente, dentro do feminismo evangélico, para não considerar lá de fora, mas dentro do feminismo evangélico, a busca pelo tal igualitarismo é pecado. Nós não precisamos disso. É uma insinuação da serpente, a qual temos dado ouvidos demais. O que significa então essa diferença física e emocional? Ora, basta nós olharmos para alguns dilemas. A lista aqui poderia ser muito mais ampla, mas você tem o dilema no esporte. Não apenas a diferença de tenistas ou Jogos Olímpicos, mas um dilema bem atual, onde uma transexual agora joga vôlei numa equipe feminina e ela todo ano ganha o título de melhor jogadora. Ela corta melhor, ela pula mais, o saque dela é quase impossível de ser recebido adequadamente. É porque ela não é ela é ele. Por mais que ela faça cirurgias de mudança de sexo, o que for, tome hormônio feminino, características masculinas genéticas, que vêm da sua estrutura criacional, continuam ali. E você vê jornalistas inteligentíssimos elogiando a premiação dessa suposta mulher. É óbvio que as mulheres são o vaso mais fraco no sentido corporal da coisa. O outro dilema apresentado é o dilema nas Forças Armadas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um filme intitulado em inglês G.I. Jane. Para aqueles que tiveram uma infância boa como eu tive, vocês brincaram com comandos em ação. E em inglês, comandos em ação são chamados de G.I. Joe, que é o nome, um apelido para o soldado.
E ali você tinha então vários soldados, vários exemplos. E o trocadilho então desse filme é que agora uma mulher, por isso G.I. Jane, ela faria parte das Forças Armadas. Não faz muito tempo, o filme é da década de 90. Mas ali então, aquele filme que em português é chamado Até o Limite da Honra, um filme com a Demi Moore, ele representava nada mais nada menos do que a integração de mulheres à Marinha Americana. E para resumir o filme então, essa mulher vai e ela foi escolhida exatamente pela sua feminilidade. Ela vai e passa por treinamentos terríveis. É claro que ela vai desistir. Marinha, exército, aeronáutica, não é coisa de mulher. Mas é claro que ela vence no final. Ela passa pelos esforços, ela passa pelo treinamento físico, ela passa pelas pressões psicológicas. Ela é então, finalmente, uma G.I. Jane. Você olha para o filme e você fala assim: é isso que as mulheres querem? E nós olhamos para esse texto, e desse texto flui uma aplicação maravilhosa para nós, que você pode até não concordar, mas realmente discorde do Espírito Santo e não apenas do pregador. Eu não estou dizendo aqui que mulheres não devem estar nas Forças Armadas. O que eu estou dizendo aqui é que mulheres não devem estar nas Forças Armadas fazendo funções que são claramente masculinas. Mulheres, vocês não foram chamadas para estar no fronte de uma guerra. Isso é coisa de homem. Vocês são o vaso mais fraco e mais frágil. Vocês devem ser protegidas. Nós vamos para o fronte para proteger vocês. Mulheres das Forças Armadas podem e devem fazer funções femininas. Não precisam, porque são a parte mais frágil, passar pelas mesmas exigências e pressões que nós homens devemos passar. E aí você então, em toda a sua sabedoria, diz assim: mas pastor, as mulheres hoje elas são imprescindíveis na polícia militar. Porque sempre há um momento então em que precisamos fazer a revista de uma outra mulher. Então, para evitar a ideia de assédio sexual, uma mulher tem que estar ali e fazer a revista. Ora, nós somos mais inteligentes do que isso. Uma mulher tem que passar num concurso e passar pelas mesmas exigências que um homem que vai estar no fronte da PM, encarando de frente os bandidos, sendo que ela pode simplesmente, se esse for o caso, ser usada somente para as revistas. Qual é o problema disso? Por que tanta ignorância? Ou tanta cegueira? Que na verdade é fruto e resultado de uma ideia que ainda parece ferir, ao invés de animar as mulheres. Sexo frágil, parte mais fraca, vaso mais frágil. Aqui não. Talvez a época de Pedro sim, mas não hoje. Porque devido às lutas das mulheres ao longo dos anos, nós conseguimos apagar ou talvez riscar essa parte das Escrituras Sagradas. Então, como eu falei para vocês, os dilemas são vários, mas eu creio que esses dois representam bem a ideia de como até mesmo essas questões são determinadas pelas Escrituras e não apenas por ideologias contrárias à Bíblia. E obviamente, olhando para isso, é impossível não tratarmos da tal Lei Maria da Penha. Que vergonha para nós homens que uma lei assim esteja presente no meio da nossa sociedade. E aí nós dizemos: pastor, mas você sabe como é que é, né?
Os homens lá fora, sem o Evangelho, é claro que eles batem nas suas esposas. Os homens lá fora. Eu pergunto para você hoje à noite, crente, membro dessa igreja aqui, você bate na sua esposa? E sabe qual é o meu receio? É que alguns aqui poderiam dizer sim. Infelizmente, pastor. Eu não só já bati, como eu ainda bato na minha esposa. Nós vemos isso acontecendo nas melhores famílias. Nas melhores famílias da aliança. E talvez você ache que eu esteja exagerando, como aquela mulher da introdução, o seu testemunho estava exagerando. Então tudo bem, nós somos crentes e não batemos em nossas esposas. Você aperta o braço da sua esposa quando você está com raiva? Quando você está com pressa? Você pega no braço dela e fala, vamos! Vamos atrasar mais uma vez? Não consegue se arrumar mais rapidamente? Tem que sempre ficar tão preocupada com a sua aparência. Não ouviu o que o pastor disse lá nos versículos anteriores de 1 Pedro 3? Que é o homem interior no coração que importa, e não o exterior. Você já apertou o braço da sua esposa assim? Bom, você grita com a sua esposa? Você xinga a sua esposa? Meus irmãos, aqui nós não estamos tratando de abuso físico apenas. Aqui nós estamos tratando de abuso emocional também. E quando nos falta o discernimento que Pedro coloca, nós facilmente tomamos essa expressão de parte mais frágil ou vaso mais fraco e usamos isso a nosso favor. E nós mostramos, quem manda aqui sou eu. E a testosterona parece falar mais alto. E nós mostramos realmente que até crentes precisam da lei Maria da Penha. O Espírito Santo não é mais suficiente. A graça do Senhor não é mais suficiente. O Evangelho não é mais suficiente. E aí é claro então que as nossas mulheres, elas também são tentadas. E nós estamos na era do empoderamento feminino. Se ouve a palavra, dá vontade de fazer assim, ó. Empoderamento feminino. E a mulher mostra os músculos. E você ouve música atrás de música, falando do girl power, o poder das garotas. E a Beyoncé dançando e cantando. E vendendo muito disco. E ganhando muito dinheiro. Auxiliando as mulheres a serem mais independentes dos homens. Não, nós não precisamos de nada disso. Se você ouve uma música dessa, e você realmente se sente mais empoderada, se o seu discurso tem resquícios, ou ele é completamente influenciado por empoderamento feminino, nessa noite, sem a mensagem para os homens, mas para vocês, mulheres, arrependam-se. Vocês não precisam desse lixo. É lixo. É doutrina de Satanás. Porque a doutrina do Espírito Santo diz, vocês são exaltadas exatamente por serem a parte mais frágil, o vaso mais fraco. Não precisamos desse lixo, nós temos o Evangelho. E aqui nós vemos então a fraqueza do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pegando a nossa fraqueza, a fraqueza masculina e a fraqueza feminina,
doutrina e de fato nos dando o poder do Espírito Santo para realmente sermos homens e mulheres à luz do que a Escritura ensina. Oh, mamães, por favor, não ensinem suas filhas a serem algo diferente do que isso aqui. Sejam contraculturais. Isso é para essa época e continuará sendo até a volta do Senhor Jesus Cristo. E vocês, homens, por favor, quando reconhecerem, não é se reconhecerem, mas quando reconhecerem machismo em vocês, por favor, se arrependam. Porque, como dissemos no último sermão, a culpa é sempre nossa. Homens, nossas mulheres não precisam mais dessas coisas, apesar delas também terem suas culpas. Essa é a ideia, então, do que é ter consideração para com a vossa mulher como uma parte mais frágil. Mas como eu disse para vocês, então, a tradução, ela fica melhor com a ideia de como a parte mais frágil ou o vaso mais fraco, a mulher. Nós não somos as pessoas mais brilhantes desse mundo, mas é fácil entender, então, que mulheres não são homens. Mulheres não precisam desejar coisas que são de homens e vice-versa. E é por isso então que nós, maridos, devemos tratar nossas esposas como uma mulher. Isso parece tão óbvio, não é? Mas você consegue fazer isso? Você trata a sua esposa como uma mulher? Nesse sentido, mais uma vez, o Espírito Santo está aqui, colocando no coração das irmãs, das mulheres, um desejo de serem femininas. Esse é um desejo básico que flui do Evangelho na sua vida. Ser feminina. Ser feminina. Nem fresca, nem feminista. Ser feminina não diz respeito à frescura. Ser feminina não diz respeito a ser feminista. Eu já dei a ilustração e agora eu continuo nela. Mulheres, na sua feminilidade, que parece ser algo bem bíblico, vocês desejam o parto? Vou pegar mais pesado. Vocês desejam o parto natural? Não é pecado desejar a cesariana, mas é pecado você ter ojeriza ao parto. Você não quer ter filhos, ou você não quer ter muitos filhos, porque isso vai destruir o seu corpo, porque você não tem condições de receber aquela promessa maravilhosa que Paulo traz em 1 Timóteo capítulo 2 como uma bênção para você. Abra por favor a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 15. Paulo diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Literalmente, a palavra é: será salva por sua missão de mãe. Não! Paulo não está ensinando aqui obras para a salvação. Por isso a tradução preservada.
A salvação é pela fé, é pela graça. Mas a santificação das mulheres, na demonstração dessa feminilidade bíblica, tem sem dúvida alguma como seu ápice, em regra, para aquelas que são chamadas ao casamento e não ao celibato, serem mães. O quanto você realmente deseja isso, demonstra o quanto você quer ser biblicamente feminina. Sim, podem colocar a culpa no ombro dos homens, mas vocês precisam se arrepender também. Para você ser mãe, o homem tem que se casar com você. E os homens não querem mais casar. Os homens demoram demais para casar. Isso mostra a sua falta de masculinidade bíblica. O quanto você não deseja ser pai e pai de muitos filhos. E poder se casar logo então com uma mulher, que quanto mais cedo ela começar, melhor, proporcionalmente falando. Homens, tratem suas esposas como mulheres. Mulheres, desejem isso, não tem problema algum. Olha as vantagens. O homem ainda no século 21 paga a conta. O homem ainda no século 21, ele abre a porta do carro para sua rainha. O homem no século 21, ele ainda cede o lugar no ônibus. O homem no século 21, biblicamente falando, ele ainda entende o que significa damas primeiro. Eu insisto que isso não pode ser cultural, e nem é. Que isso não é algo do passado, mas que é algo que ultrapassa fronteiras temporais e culturais, porque o Espírito Santo crava em nossos corações que devemos tratar as nossas esposas como o vaso mais fraco, porque elas são mulheres. É essa a distinção sexual, ou se preferirem, de gênero, que nós vimos na semana passada. Homens, as mulheres não são seus amigos homens. Elas não gostam das mesmas brincadeiras. Elas não gostam das mesmas programações. Elas não precisam fingir que estão gostando para lhe agradar. E eu digo isso especialmente para você que ainda não se casou e ainda não entendeu que aquela com quem você pretende se casar, muito menos ela é como seu amigo do futebol. E ela quer tanto se casar e tanto ser mãe de filhos que ela te aguenta. As mulheres são mulheres. Nem tudo é frescura. Algumas coisas são, mas nem tudo. E nós geralmente tratamos mulheres como se fossem homens. É por isso que, naturalmente, agora, nós chegamos à segunda parte da nossa mensagem. Quando o primeiro tratamento, então, aqui, é exatamente da questão da parte mais frágil, como mulher, e agora a tratamos com dignidade. Só que a melhor palavra é tratando-a com honra. Essa é a palavra.
Dignidade é boa, mas honra é bem melhor. Nós tratamos algo ou alguém com honra quando nós reconhecemos o seu valor. Qual é o valor da sua esposa? Se desse para vender lá no eBay, quanto que seria? Aí você, como um bom marido, responde: não tem preço. Será? Será que o valor da sua esposa é o mesmo que um muçulmano dá à sua esposa ou às suas várias esposas? Ele anda a uns 2 metros à frente e ela atrás. Não, eu não faço isso, pastor. Só quando eu estou com pressa de ir para a igreja, eu vou na frente e ela vem atrás. Não é desonra, eu estou dando um recado. Eu não espero a minha esposa para ir a qualquer lugar. Ela não merece. Qual é o merecimento da sua esposa? Isso implica no seu valor. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos bíblicos para que então a Bíblia estabeleça o valor da mulher. Gênesis 3, versículo 20, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Esse texto é fantástico, porque ele demonstra para nós a compreensão que Adão teve. Veja, em Gênesis 2, quando Adão recebe do próprio Deus aquela mulher lindíssima, ele faz uma poesia. Ele entende quem era a mulher. Ele, em outras palavras aqui, a chama de linda, maravilhosa. Uma como ele. Viveriam agora felizes para sempre, só que não. Porque em Gênesis 3, eles dois, ambos, dão ouvidos à serpente, cada um com a sua característica específica. Eles caem e agora precisam da restauração do Senhor, porque do contrário, continuariam se engalfinhando até hoje. Mas quando Deus vem e traz as punições, e juntamente com as punições, as promessas, em Gênesis 3:20, nós lemos: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Que honra! Você quer mudar o seu nome para Eva? Olha a honra dessa mulher. O nome dela significa nada mais nada menos do que ser a mãe de todos os seres humanos. Se ser mãe representa essa característica feminina tão importante, quanto mais ser a mãe de todos os seres humanos. E quem está dando esse nome a ela é o seu marido, que há versículos atrás a culpava por todas as coisas acontecidas. O Espírito Santo atinge Adão e ele consegue então honrar a Eva, mesmo no mundo agora caído. Essa é a minha e a sua esperança hoje. A ideia aqui não é ouvirmos esse sermão apenas para termos os nossos pecados expostos, é para nós realmente nos transformarmos pela graça de Deus. A partir de hoje, tratarmos nossas esposas de fato como mulheres, como elas merecem ser tratadas, dando-as toda a honra que elas merecem. Esse é o valor delas. Provérbios 12. Provérbios 12. Primeira parte do versículo 4. Provérbios 12. Primeira parte do versículo 4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido.
Você sabe que é uma coroa? Você sabe que o valor que tem uma coroa? É assim que Provérbios descreve a esposa. Continue, por favor, Provérbios 18, versículo 22. Provérbios 18, versículo 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. É impressionante como você vê hoje, sim, aí, infelizmente, no mundo dos ímpios, os shows de comédia, quando tratam de casamento. A mulher é um monstro, a mulher é a polícia, a mulher só entrou na minha vida para me atazanar. Esse é o valor que o mundo, de uma forma geral, dá para a esposa, para a mãe dos filhos, para aquela que desesperadamente quer ser tratada como uma mulher à luz do Evangelho, mas não consegue porque ela mesma é incapaz de se arrepender. Ela prefere ser tratada desse jeito do que se submeter a Cristo Jesus e ao seu amor maravilhoso. Provérbios 19, versículo 14. Esse é o valor da mulher. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Olha a comparação. Quanto custa uma herança como essa? Casa, bens. A sua esposa é um bem maior, vem do próprio Senhor. E finalmente o clássico dos clássicos, Provérbios 31, versículos 28 e 29. Provérbios 31, versículos 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. É isso aqui que Pedro está dizendo lá em sua epístola, quando ele fala: tratai-a com honra, tratai-a com dignidade. E isso diz respeito aos nossos pensamentos. Qual é o pensamento que você tem da sua esposa? Tratá-la com honra diz respeito ao que nós fazemos com os nossos olhos. Nós temos olhos apenas para as nossas esposas. Será que precisamos aprender com Jó, que fez um pacto com seus olhos? Olhar para outras mulheres é desonrar a sua esposa. Ter pensamentos impuros com outras mulheres é desonrar a sua esposa. Falar mal da sua mulher para os seus colegas de trabalho é desonrar a sua esposa. Eu não aguento mais aquela mulher, ela fica no meu pé. Mesmo que ela fique no seu pé, você honra a sua esposa, louvando-a, porque ela é da sua mesma estirpe, salva pela graça e sendo santificada principalmente pela sua missão de mãe. E que tal honrá-la com as suas ações?
Da mesma forma que eu posso perguntar pastoralmente se você bate na sua esposa, eu posso perguntar se você tem uma outra família. Deveria ser algo muito surpreendente para nós descobrirmos que crentes, membros de igrejas, casados, têm outras famílias. Você acha que isso é desonrar a sua esposa? Não, eu não tenho nenhuma família, mas eu tenho uma amante. Bom, é desonra também. Ah, eu não tenho uma amante, eu só troco mensagens de WhatsApp com a minha secretária. Desonra. A sua esposa pode ler o seu WhatsApp, as conversas que você troca com a sua secretária? Por que não? Você não está no século XXI? Vocês não são iguais? Por que ela não consegue ver aquilo e achar, bom, se você pode fazer, eu farei também, e assim nós vivemos tranquilamente? Porque é desonra. Porque fere exatamente isso que nós estamos vendo aqui. E o interessante é que você poderia dizer, não pastor, eu não penso coisa ruim, eu não olho para outras mulheres, eu não tenho amante ou outras famílias, eu não falo mal da minha esposa em qualquer lugar. A questão aqui não é apenas o que você deixa de fazer, a questão é se você a honra ativamente. Quais são suas palavras para sua esposa? Quais são suas atitudes para com a sua esposa? Será que algum dia, nesses anos todos de matrimônio, saíram palavras da sua boca sequer próximas do que o marido de Provérbios 31 disse? Ah, eu não falo bem, pastor. Escreve! Escreve! Faz um bilhetinho, faz uma surpresa, honra a tua esposa ativamente. Vocês conseguiram perceber, talvez a característica mais comum no testemunho daquela ovelha era que os homens eram passivos demais. Já não basta trabalhar tanto e trazer o dinheiro para casa. Não, não basta. Sejam as cabeças pensantes. Ou pelo menos entendam as dicas das mulheres. E ativamente as honrem e as tratem com dignidade. Mulheres, por favor, eu preciso fazer essa aplicação também. Se deem o respeito. Seu marido lhe trai. Seu marido tem uma outra família. Seu marido é viciado em pornografia na internet. Se dê o respeito. Confronte-o. Como 1 Pedro 3 ensina aqui, confronte-o. Se ele não lhe ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas e confronte-o. Se ele não lhe ouvir, leve à igreja para que os presbíteros tratem desse homem que está lhe desonrando. Ou você é aquela mulher que pensa que ser submissa significa, pastor, sabe como é que é? Ele me trai, mas eu finjo que eu não vejo. Se dê o respeito. Se você quer ser honrada e tratada com dignidade, se dê o respeito. O valor que as escrituras lhe dão é o valor que lhe é devido pelo seu cônjuge. E tenha certeza e esperança de que se ele for crente e tratado, o Espírito Santo pode transformá-lo e fazer dele o melhor marido que ele pode ser
à luz da varonilidade de Cristo Jesus. Não sejam cúmplices das nossas atrocidades. Por que nós devemos tratar as mulheres com honra? Pedro nos diz pelo menos duas razões. Porque nós somos herdeiros da mesma graça de vida. É fantástico isso aqui no texto. Porque nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Da mesma forma que Paulo faz lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele mostra o homem e a mulher distintamente, mas mostra que o homem não existiria sem mulher. Aqui nós vemos então realmente essa igualdade perante Deus. Porque a mulher tem valor, porque a mulher tem alma, porque a mulher pode votar, porque a mulher pode tantas coisas que ela não podia antes, por mero machismo. Porque ela é herdeira da mesma graça de vida. Em Cristo, nós nos igualamos perfeitamente. Satanás e a queda nos nivelam por baixo. Em Cristo, nós somos agora tratados como herdeiros da mesma graça de vida. Olha esse pensamento em Gálatas 3:28, por favor. Não, isso não é a base do igualitarismo evangélico, não é. A Bíblia não se contradiz. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 diz: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso aqui. Se você não entendeu o que é ser herdeiro da mesma graça de vida, leia esse versículo e entenda. Repito, isso não é a porta aberta para o igualitarismo evangélico. Nós defendemos e continuaremos defendendo o complementarismo. É isso que Jesus Cristo está restaurando por meio de sua obra, já realizada e continuada pelo poder do Espírito Santo. Vejam que coisa interessante o pensamento desse puritano. Felizes são aqueles que conseguem conversar agora como pessoas que viverão eternamente a herança da glória. E talvez as mulheres se confundam ainda com isso, por causa do romantismo falso desse mundo. As mulheres talvez ainda confundam a ideia de que serão eternamente apaixonadas por aquele homem e viverão eternamente esse amor sem fim, ou que seja eterno enquanto dure do outro lado. Não. É maravilhoso amar um homem, é maravilhoso amar uma mulher, mas isso é passageiro. Não é como um pastor presbiteriano renomadíssimo da nossa denominação que insiste que eu e a Alessandra continuaremos casados no céu. Seria maravilhoso, mas não é verdade. Não é verdade. Não é bíblico. Isso mostra o quanto nós podemos brincar com teologia, ao invés de sermos subservientes à autoridade dessa palavra.
O que o puritano disse é: felizes são aqueles que conseguem conversar agora, casados, como pessoas que viverão eternamente a herança da glória. Não se dão mais em casamento lá, Cristo é claro. Mas o que é que eu e o meu cônjuge hoje aqui conversamos? Nós estaremos casados com Cristo. Finalmente, as bodas do Cordeiro, eu e você vamos estar lá. Como é que eu vou te tratar mal agora? Como é que você não vai ser submissa a mim? Isso é maravilhoso. É assim o seu casamento. É assim que você deseja o seu casamento. Você poder renovar os votos do casamento 15, 20, 30 anos depois. Eu e você estaremos com Cristo. Como é que você, jovem, pode chegar ao desespero de querer casar com alguém que não é crente? Pense nisso. Essa pessoa é linda, maravilhosa, melhor que muito crente, mas falta para ela tudo: Jesus Cristo. Ela vai para o inferno e você vai ser herdeira da glória. Como é que alguém pode pensar em casamento, em julgo desigual? Nós honramos as nossas esposas porque elas são herdeiras da mesma graça de vida. E também para que não se interrompam as nossas orações. Vejam aí, 1 Pedro 3, no finalzinho, Pedro diz: tratai-a com dignidade ou honra, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você já orou e a sua oração pareceu não passar do teto? Você já teve essa experiência? Você já ouviu alguém dizer isso? Não parece estranho? Como é que um Deus tão bondoso, tão gracioso, que está sempre pronto para ouvir orações, Ele diz: tratai com honra as vossas esposas, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui é um exemplo que Pedro está usando para mostrar a hipocrisia que pode existir no matrimônio entre dois crentes. Pedro, em outras palavras, está chamando esses homens aqui, daquela época, de hipócritas, caso não quisessem dar ouvido às suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, porque o mesmo princípio que nós vemos em toda a Escritura está aqui. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, e odiar ao meu irmão, a quem eu vejo? Como é que eu posso falsamente dizer que eu desejo ter comunhão com Deus em oração, por esse meio de graça maravilhoso, e eu não tenho prazer em ter comunhão com a minha irmã em Cristo mais próxima, que é a minha querida esposa? Como é que eu penso que Deus vai ouvir a minha oração se eu não sento para tratar a minha esposa com honra, ouvindo-a e aprendendo as suas necessidades e vivendo a vida comum do lar com todo o discernimento? Sim, aqui nós temos uma indicação também de que o que Pedro está tratando é uma vida de piedade que é marcada pela oração conjugal,
Como vai a oração conjugal no seu matrimônio? Isso é importante, mas mais do que isso, é exatamente essa ideia de que talvez eu não me preocupe tanto com o meu matrimônio, mas eu me preocupo demais com o meu ministério na igreja. Eu acho que não tem em português, mas enquanto não é traduzido, aprenda inglês para você ler esse livro. O livro chama-se Good Christians, Good Husbands, ponto de interrogação. Bons cristãos ou crentes, bons maridos. É um livro que fala sobre 3 lendas do cristianismo: John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Se você tiver estômago para ler o livro, leia. O livro fala do casamento de John Wesley, que era uma desgraça. E eu estou sendo bonzinho. O livro fala de Whitefield, e aí nós nos orgulhamos, ele era calvinista. Era uma meia desgraça. E eu estou sendo bonzinho. E o livro finalmente fala, então, para nos dar alguma esperança, sobre o matrimônio de Jonathan Edwards, que teve só 11 filhos. Obviamente, sua vida era terrível. 11 filhos? Não. O autor nos mostra, então, como é possível ser um bom cristão e um bom marido. E como, em última instância, é impossível ser um bom cristão e não um bom marido. E aí você diz: mas pastor, John Wesley foi usado por Deus, George Whitefield foi usado por Deus. E se você usa isso como desculpa, me perdoe, você ainda não entendeu qual é a sua função primordial nessa terra. Se você é casado, é você ser a pessoa mais desconhecida desse mundo e ter um matrimônio como esse aqui que 1 Pedro está nos ensinando, do que se você ser famosíssimo e ganhar almas para Jesus e ter um livro que fala que o seu casamento foi uma desgraça. Eu me envergonharia disso. A graça do Senhor faz até pedras clamarem. Deus não usou Jonathan Edwards porque o seu matrimônio era maravilhoso. Mas o fato de seu matrimônio ser maravilhoso é o que deveria nos empolgar para sermos bons crentes. Crentes fiéis, crentes dedicados. E aqui vem uma lição primordial, que é o que Pedro está dizendo em outras palavras: não prefira o seu ministério. E aí, claro, ministério é uma palavra com a conotação um pouco complicada. Sim, primordialmente para pastores, líderes, mas todos os crentes de uma forma geral. Não prefira a sua vida na igreja do que a sua vida no seu lar. Hipocritamente, nós podemos ser líderes na igreja e nossas esposas estarem desesperadas em casa, com medo, com vergonha de revelar o que realmente nós somos, onde realmente importa. Como é que vai a sua vida nessa igreja em relação ao seu matrimônio? Não adianta frequentar as reuniões da UPH fielmente e o seu casamento e matrimônio estarem frangalhos. Uma coisa não exclui a outra. Mas Pedro fala então do quanto nós devemos nos arrepender dessa falsa espiritualidade. Em resumo, Pedro nos mostra então como devemos tratar
as nossas mulheres com dignidade, com honra, e assim refletir a glória de Jesus Cristo por meio disso tudo, considerando-as como a parte mais frágil, como mulheres de verdade, sabendo que são herdeiras da mesma graça de vida, e para que não se interrompam as nossas orações. Tudo isso não é apenas chocante, tudo isso não é apenas alarmante, tudo isso é uma imagem para nós termos a certeza absoluta de que se a minha e a sua oração enquanto maridos podem ser interrompidas por causa da nossa falsa espiritualidade ou do nosso machismo, as orações de Jesus Cristo nunca foram interrompidas. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 5. E aqui nós terminamos. Hebreus capítulo 5. Vejam o marido dos maridos atuando em favor da sua noiva, que somos nós. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que texto fantástico! Para terminar esse sermão que nos deixa sem ar. É como que um soco na boca do estômago. Quantos pecados revelados, quanta hipocrisia manifestada, quantos matrimônios desesperadamente necessitados de restauração. E a nossa esperança está exatamente aqui. A esperança daquela mulher, daquela ovelha que deu aquele testemunho, está aqui. As orações do Senhor Jesus Cristo nunca foram interrompidas e nunca serão interrompidas. Ele, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, continua intercedendo por nós. Ou nós nos submetemos a sua palavra, humildemente, buscamos ajuda, confessamos pecado, dizemos, agora vai. Ou nós continuamos em nossa mesmice pecaminosa, achando que um belo dia chegaremos nas bodas do Cordeiro como se nada tivesse acontecido. Ao pregar esse sermão, eu me desespero pelas minhas falhas enquanto marido. E se você não se desesperar pelas suas, eu não sei que cristianismo você tem vivido ou você quer. Mas esse desespero é substituído imediatamente por aquele que orou: passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E o texto diz: por causa da sua piedade ele foi ouvido. O Pai não passou dele o cálice, e aquele sangue derramado é o que purifica a todos nós nessa noite, de todas as nossas falhas, homens e mulheres, e que pode dar a você, que ainda não é membro de Cristo, a salvação
e talvez até mesmo um matrimônio de acordo com as Escrituras. Louvado seja o noivo da igreja. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Epístola de Pedro, pela profundidade da Tua Palavra, pela Sua clareza em confrontar os nossos pecados e, ao mesmo tempo, apontar toda a solução que nós temos em Cristo Jesus. Ó Deus, ajuda essa igreja a ter matrimônios bíblicos. E nós sabemos que isso não é possível humanamente, mas apenas de acordo com a Tua graça bendita sendo derramada sobre nós constantemente. Que os nossos jovens aqui, solteiros ainda, desejem ter matrimônios logo, para espelharem a Cristo Jesus e serem usados por Ti na salvação de pessoas. Ó Deus, continua abençoando o Teu povo, nos mostrando a vitória de Cristo sobre as insinuações de Satanás. Nos torna homens e mulheres segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, o varão perfeito, é que nós oramos. Amém. Amém.